No exemplo 1, mostre na reta numérica real o conjunto de solução da seguinte desigualdade. Aqui eu tenho essa desigualdade. A gente vai resolver essa equação basicamente como se fosse uma equação. A gente vai obter o resultado isolando o x e a gente tem que sempre manter equilibrado. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro igualzinho. A diferença da inequação são alguns detalhes, como por exemplo, multiplicar e dividir os dois lados da desigualdade, a gente tem que observar se é um número positivo que está sendo multiplicado ou se é um número negativo, para ver se inverte ou não o sinal. Vamos lá. Aqui, vou começar separando quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Vou passar o 4 para cá e o 10 para cá. O 4 estava positivo, passa negativo. O 10 estava positivo, passou para cá, negativo. Igualzinho de equação. Vamos simplificar isso aqui. Menos 8 menor do que 2x. O próximo passo para isolar o x é passar o 2 dividindo. A gente tem que observar a jogadinha do sinal. O 2 aqui é positivo, eu vou manter, então, o sinal. Se aqui está menor, vai continuar com o sinal de menor. Menos 4 menor do que x. X maior do que menos 4. Para a gente representar isso na forma de intervalo, a gente tem que pensar onde que o intervalo começa e aonde que o intervalo termina. O x não é maior do que menos 4, então o meu intervalo vai começar no menos 4. Como eu não tenho sinal de igual aqui, esse vai ser um intervalo aberto, represento por parêntese. Eu começo no menos 4. E ele vai até onde? Ele não define. Essa reta vai seguir para o infinito. Sempre que você tiver infinito, você vai representar por parêntese, no intervalo aberto. Se ele está vindo dos números negativos indo para os positivos, a gente vai ter um infinito positivo na frente. Para representar na reta real, que é o que o exercício quer, nesta reta real, a gente tem que marcar os extremos do intervalo. Nesse caso, a gente tem um intervalo só, do menos 4 para o infinito. O infinito não tem como a gente marcar na reta, a gente coloca só o menos 4. Então, vai ser todos esses valores aqui, ó. Você pode fazer um risquinho aí na reta para marcar qual intervalo você está pegando. Como 4 é um divisor, poderia ser esse intervalo para cá, sendo 4 no extremo superior. Então, você faz um risquinho aqui para mostrar que o 4 é o extremo inferior e ele está indo para o infinito. Outro exemplo, ele também pede para você achar o conjunto de solução dessa desigualdade e representar o resultado na reta real. Aqui, agora, a gente tem dois sinais. É como se a gente tivesse três lados. Tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer dos outros dois. E o objetivo continua sendo isolar o x. Para eu tirar esse menos 4 daqui, eu vou passar ele para cá. Se o sinal é negativo, ele passa positivo. E eu também vou mandar o menos 4 com o sinal positivo para o lado de cá. Então, fica 5 mais 4 e 8 mais 4. Para isolar o x, só falta resolver esse 3 aqui. A gente precisa pensar no sinal dele. Nesse caso, é um 3 positivo. Se é positivo, eu vou passar ele dividindo e vou manter esse sinal aqui. Tudo bem? Então, vou passar ele dividindo para cá. E vou passar ele dividindo para cá também, para manter os três lados equilibrados. Resolvendo, eu vou ter 3 menor do que x, menor ou igual a 4. Vamos representar isso na forma de intervalo primeiro. Os extremos do meu intervalo vai ser o 3 e o 4. O x vai estar no meio deles.
Nesse aqui a gente não tem o sinal de igual, então vai dar um intervalo aberto, a gente usa o parêntese. E aqui tem o sinal de igual, vai dar um intervalo fechado, a gente coloca o colchete. O intervalo começa no 3, parêntese, e termina no 4 com colchete. E na reta real, o que a gente vai querer é esse intervalinho aqui, ó, entre o 3 e o 4. O 3 não satisfaz essa desigualdade, mas o 4 satisfaz essa desigualdade. Outro exemplo, encontre o conjunto solução da desigualdade, represente o resultado na reta real. Para a gente isolar o x, se fosse uma equação, a gente ia pensar rapidinho, passo o x multiplicando e passo 2 dividindo. Na inequação, a gente vai ter que pensar no sinal do x. Como a gente não sabe o sinal do x, a gente considera as duas hipóteses e analisa qual que vai ser válida. Vamos começar aqui. Se o x for maior do que zero, vou passar ele multiplicando. Considerando ele positivo, eu mantenho o sinal, aqui está um sinal de maior, aqui continua o sinal de maior. Agora eu passo 2 dividindo, 2 é um número positivo, continuo mantendo esse sinal, 7 dividido por 2 é maior do que x. Para dar a resposta, vamos pensar aqui num parcial da resposta, a gente tem duas opções, x maior do que zero, que foi a hipótese que a gente levantou, e a gente chegou em x menor que 7/2. Essas duas condições vão formar parte da resposta. Vamos pegar a segunda parte, x menor do que zero. Vamos voltar aqui, o x vai passar multiplicando. Só que agora ele é um número negativo, então aqui era um sinal maior, virou um sinal menor, porque o x é negativo, nessa hipótese. Passo 2 dividindo, o 2 continua sendo um número positivo, então eu vou manter esse sinal aqui. Só tem um detalhe, essa opção não vai ser possível, porque 7 dividido por x, que é o que a gente tem no começo, é maior do que 2. 2 é um número positivo. Se o x for negativo, eu vou ter positivo dividido por negativo, vou ter uma resposta negativa dessa divisão, e não tem como um número negativo ser maior do que um positivo. Então, isso aqui não satisfaz a nossa equação. Esse lado a gente desconsidera. Vamos pensar na resposta. Para simplificar o que a gente está pensando, a gente coloca a reta real e coloca os dois marcos que a gente tem, x maior do que zero e x menor do que 7/2. Coloquei o zero aqui, coloquei o 7/2 aqui. Maior do que zero, então ele vai começar aqui o intervalo. Menor do que 7/2, eu vou ter ele vindo para cá. Todo esse intervalo aqui, do 0 até 7/2, é a minha resposta. O 0 não vai satisfazer a inequação e o 7/2 também não vai satisfazer a inequação, por isso o intervalo aberto. Vamos para mais um exemplo. Aqui ele também quer que a gente ache o conjunto de solução e represente ele na reta real. Agora a gente tem uma inequação de segundo grau. Como que a gente resolve? O primeiro passo para resolver isso é considerar como se fosse uma equação e encontrar as raízes dela. E aí a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Daqui a gente tira o B, daqui a gente tira o A, e esse aqui vai ser o C. Menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Fazendo a continha aqui, o x1 vai dar menos 1 e o x2 vai dar meio. Vamos fazer um estudo de sinais. O estudo de sinais nada mais é do que identificar para quais valores de x essa equação vai dar positiva ou negativa. Equação de segundo grau vai dar uma parábola. A gente achou duas raízes, a gente marca as raízes aqui, o menos 1 e o meio. Se o A é um valor negativo, ela tem essa forma aqui. E aí, onde que a gente sabe que ela é positiva ou onde que ela é negativa?
você pode fazer alguns testes super simples, chutando valores na equação. Meu marco aqui é -1, então eu vou chutar um valor menor do que -1 e um valor maior do que -1. Menor, vamos supor que seja o -2. Substituindo o x por -2, isso aqui vai dar um resultado menor do que 0. Então, aqui é negativo. Um valor maior do que -1, pode ser o 0. Quando eu jogar 0 aqui no x, vai zerar esse aqui, vai zerar isso aqui, vai sobrar um positivo. Então, para cá é positivo. O outro marco que a gente tem é o meio. Um valor menor do que o meio é o 0, que a gente já testou. Então, isso aqui tudo vai ser positivo. E um valor maior do que o meio, a gente pode pôr 1, o que for mais fácil. Substituindo 1 no lugar do x, a gente chega num resultado negativo. Então, para cá, ele também vai ser negativo. Resumindo, para baixo do -1 é negativo, entre 1 e meio é positivo, para cima do meio, ele é negativo. Vocês vão ver que toda linha que tiver para baixo do eixo x é negativo. Para cima do eixo x, positivo. Para baixo do eixo x, negativo. Feito o estudo de sinal, a gente volta aqui na expressão e vê o que ela quer. Ela não quer para valores maiores do que 0. Então, se ele quer maior do que 0, a gente quer saber onde isso é positivo, que a gente identificou aqui sendo entre o -1 e o meio. Como é maior ou igual, o -1 e o meio vão satisfazer, porque quando for -1 vai dar igual a 0, se for igual ao meio também vai dar 0. Então, fica entre -1 e o meio. E a gente representa aqui na reta real, coloca os nossos dois extremos, -1 e meio, e os valores que a gente quer tá aqui. No exemplo 5, a gente tem essa multiplicação de parênteses. Se a gente desenvolver isso e fizer aquela distributiva, a gente vai acabar chegando num x ao cubo, o que vai dificultar para achar as raízes da equação, para a gente identificar onde é 0, onde que é maior do que 0 e onde é menor do que 0. Para simplificar, então, a gente vai separar isso aí. A gente não vai realizar a multiplicação e a gente vai trabalhar tudo com estudo de sinal. A gente separa em duas partes. Essa daqui vai ser a minha parte A. E essa aqui vai ser a minha parte B. O A vai valer 2x menos 8 e o B, essa outra parte aqui. O próximo passo é fazer o estudo de sinal de cada uma das equações separadamente. Para o A, a gente trata como se fosse uma equação, encontra o ponto em que essa equação dá 0 e vamos jogá-la na retinha. Marcamos o ponto, como é uma equação de primeiro grau, a gente só vai ter um ponto determinante. E aí, a gente tem que saber aonde é positivo e negativo. Então, para valores maiores do que 4, vamos supor 5, 2 vezes 5, 10, menos 8, 2, deu um número positivo. Para valores maiores do que 4, a gente vai ter sempre valores positivos. Se a gente pegar um valor menor do que 4, vamos por 0, 2 vezes 0, 0, menos 8, vai dar menos 8. Então, para qualquer valor menor do que 0, eu vou ter sempre resultados negativos. Fazendo isso para a nossa parte B, colocamos como se fosse uma equação. Aqui a gente vai usar Bhaskara para resolver. Achamos x1 igual a 1 e x2 igual a 2 e a gente faz o estudo de sinal também. Coloca a retinha, marca os dois pontos que a gente achou, o 1 e o 2. Traça um esboço da parábola. Aqui o A, aqui no x ao quadrado é positivo, então a gente tem uma parábola com essa forma. De novo, vamos chutar valor. Valores menores do que 1, vai dar 0. Quando a gente jogar 0 aqui, vai zerar isso aqui, vai zerar isso aqui e vai dar 2, um valor positivo. Para valores menores do que 1, a gente vai ter valores positivos. Valores entre 1 e 2, a gente pode chutar ao meio.
Jogando o meio aqui e resolvendo, a gente encontra um valor negativo. Então, entre 1 e 2, a gente vai ter valores negativos. Para valores maiores do que 2, vamos chutar, por exemplo, 3. Jogando aqui, vamos encontrar valores positivos. Então, só vai ser negativo entre 1 e 2, para baixo do 1 positivo, para cima do 2 positivo. Considerando a resposta dessa multiplicação sendo C, então A vezes B dando C, a gente vai fazer o estudo de sinais agora considerando essa multiplicação. Então, a gente coloca a reta do A, que a gente fez primeiro, a reta do B, que a gente fez o segundo, e agora a reta da multiplicação de A com B. Para achar onde no C vai ser positivo ou negativo, a gente vai fazer divisões desses marcos que a gente achou aqui. E vamos usar a regra da multiplicação em cada um desses 4 intervalos que apareceu. Para valores menores do que 1, negativo do A vezes o positivo do B, vai ter um negativo no C. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Repetir a figurinha aqui porque vamos lembrar que a gente partiu disso aqui. Então, se a gente quer que isso seja maior do que zero, a gente quer os intervalos onde essa multiplicação vai dar positivo. E a gente viu que isso acontece entre o 1 e o 2 e valores do 4 em diante. Lembrando que aqui, como o sinal é maior ou igual, os extremos vão estar incluídos. A gente tem um intervalo fechado. Por fim, a resposta vai ser entre 1 e 2, ele é positivo. Pega aqui o intervalo, começando em U, terminando em 2, usando colchetes. União com o intervalo que começa no 4 e vai para o infinito positivo. Começa no 4 e vai para o infinito positivo. E representando isso na reta real, colocamos aqui os extremos que a gente achou e dá uma riscadinha aqui, aonde estão os valores que é do nosso interesse, onde essa multiplicação vai dar maior do que zero. Último exemplo para terminar a aula, a gente tem aqui uma divisão. A gente não vai fazer essa divisão. Pulo do gato nesses casos é a gente deixar alguma coisa maior do que zero ou menor do que zero. Então, o que a gente faz? É deixar alguma coisa maior do que zero ou menor do que zero, porque essa comparação com zero é mais fácil de identificar quando o número é positivo ou negativo. Então, passamos o 4 para cá. Ele estava positivo, vem negativo. Para fazer essa subtração, colocamos o mesmo denominador nos dois. Eu só vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Dou uma simplificadinha aqui, né? Chego nesse resultado. Por fim, e eu chego nessa divisão. Vamos repetir ela aqui para continuar os cálculos. Não vamos realizar a divisão, vamos usar aquela estratégia de dividir em A e B. O meu numerador vai ser o A e o denominador vai ser o B. O A, menos 3x mais 12, e o bx menos 3. Vamos fazer de novo aquele estudo de sinal. Tratamos o A como se fosse uma equação. Achamos o ponto em que essa equação dá zero. Colocamos aqui na retinha. Em 4 dá zero. Para valores menores do que 4, isso aqui vai ser positivo. E para valores maiores do que 4, isso aqui vai ser negativo. Fazemos a mesma coisa para o B. Tratamos como se fosse uma equação. Encontramos o ponto que zera isso aqui. E no estudo de sinais, a gente vê que para valores menores do que 3, eu tenho um resultado negativo. E para valores maiores do que o 3, eu tenho um resultado positivo. Vamos considerar, então, o A dividido por B igual a C. Aí a gente faz a mesma coisa que na multiplicação. Coloca uma retinha para o A, uma retinha para o B, e o C vai ser a divisão dos dois. Colocamos aqui os marcos que a gente encontrou, o 3 e o 4.
Vamos traçar aqui uma divisãozinha e aplica a regra de sinais da divisão. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Então, da onde que a gente partiu? Nessa inequação que pede valores menores do que zero. Ou seja, a gente quer valores que tornem isso aqui negativo. Aonde que isso vai acontecer? Para valores menores do que 3 e para valores maiores do que 4. Aí a gente monta o nosso intervalo. Ele vem do infinito até o 3, então menos infinito até 3. O intervalo agora é aberto. União com o segundo intervalo que a gente achou, que é a partir do 4 até o infinito positivo. Começando no 4 e indo para o infinito positivo. Representando na reta real, vai ser esses valores aqui, vindo do infinito até o 3. E esses valores aqui, a partir do 4 e vai para o infinito. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente. Se inscreve no canal para continuar acompanhando todas as aulas. E pode comentar. Manda suas dúvidas, manda suas sugestões. Seja sempre bem-vindo nos comentários. Muito obrigada e até a próxima aula.